A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, do versículo 6 e seguintes. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atereis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei-o também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes, estamos voltando ao Evangelho de São Mateus, que vamos continuar lendo, daqui para frente. E quinta-feira nós encerramos o Sermão da Montanha. Nesses dias de semana nós lemos e hoje a gente retoma com estas simbologias que Jesus usa para a gente poder entender as coisas de Deus. Jesus facilita a maneira de falar na sua linguagem. O primeiro ponto aqui de hoje é: não joguem as coisas sagradas, não deem aos cães, nem joguem as pérolas aos porcos. O que é que nós podemos entender por isto? Jesus está chamando a atenção aqui para os símbolos, para os ritos, para as coisas santas. E a gente sabe que nós temos que ter respeito. Por exemplo, uma imagem, um terço, uma cruz, uma flâmula, um retrato de Jesus. A gente sempre tem esse cuidado de expor nas paredes. Eu me lembro que quando a gente era menino, lá em Caicó, aí o padre mandava que a gente visitasse as casas. E quando a gente chegava à porta da casa, a gente olhava se tinha o quadro do coração de Jesus e o coração de Maria. Porque se tivesse, aí a gente podia bater, chamar o dono para levar uma mensagem do Evangelho. Aí era a catequese naquele tempo que a gente fazia. Mesmo criança, os holandeses, os padres lazaristas, eles faziam a catequese com as crianças. Eu tinha 8, 9, 10 anos, até 11 anos. Nós fizemos muito isso. Entrava nas casas e um dos objetivos que fazia com que nós chamássemos era olhar se havia algum símbolo sagrado, porque significava que aquela casa era cristã. Então, ali nós temos que ter um respeito por aquilo, por aqueles objetos. Uma pessoa que não tem religião, e a gente pode ver isso, sabe quando? Nos dias de hoje, nos carnavais, naqueles desfiles de blocos no Rio, São Paulo, a gente vê como eles abusam dos símbolos sagrados, não só católicos, mas de outras crenças também. Infelizmente, eles estão revelando ali, através daquele desfile, a ignorância e o desrespeito às religiões.
ao Deus da vida, ao Deus que veio com cheio de amor e de misericórdia. A gente viu ontem no Evangelho, João Batista, o nome João significa Deus olhou para as pessoas ignorantes, para os pobres, para os miseráveis, para os de periferia, para os que não têm nada, para os que estão desajustados, estão na miséria. Então Deus tem piedade, mas as pessoas não descobrem. E aí eles fazem de Deus objeto de blasfêmia. É um pecado grave para quem entende, para quem tem fé. Mas não tem nada não. A gente vê tudo isso hoje em dia. Mas o que é que a gente tem assim bem presente é que Jesus veio resgatar essa situação. É um princípio que Jesus deixou aqui no Evangelho de hoje. Façam às pessoas o mesmo que vocês desejam que elas façam a vocês. Olha que coisa belíssima. E esse princípio aqui não é Jesus que está criando, já existia, já fazia parte da sabedoria popular. Jesus apenas retomou e colocou como um ensinamento bíblico, autêntico, verdadeiro, religioso. Se você está desrespeitando a Deus através de símbolos sagrados, você se prepare que você também vai receber na mesma moeda, porque aquilo que você faz aos outros é aquilo que você está desejando que os outros façam para você. Olha como é sério. É porque as pessoas não param para pensar. Depois Jesus usa uma outra imagem muito bonita também, a da porta estreita, o caminho apertado. O que é que isso significa? Significa que quem quiser ganhar o reino de Deus tem que passar por desafios, tem que sofrer perseguições, tem que fazer uma escolha certa. Agora mesmo nós estamos nos preparando, porque o ano que entra vai ser Ano Santo. De 25 em 25 anos, a igreja declara aquele ano santo. E tem a Porta Santa, que a gente passa por ela nas basílicas de Roma, e o Papa Francisco agora alargou para muitas igrejas e santuários no mundo inteiro. E a última novidade do Papa Francisco é que ele vai abrir uma Porta Santa na cadeia de Roma. Olha aí, uma porta apertada para a prisão, para quem fez o mal, para quem não se corrigiu ainda. Então está merecendo castigo. Mas é uma porta que vai lembrar que você também vai escolher muitas vezes o caminho que leva para a vida. E a porta larga é aquela porta espaçosa do caminho sem Deus. São as pessoas egoístas, as pessoas insensíveis às necessidades alheias, aquelas pessoas que só querem saber dos bens terrenos e têm uma vida perdida. Por isso que a porta larga é despejando, viu? Todo mundo passando com a maior facilidade, sem roleta, sem pagar ingresso, sem sofrer, sem se sacrificar. Portanto, o Evangelho de hoje nos chama a atenção para estes pontos importantíssimos e bem atuais. Veja que isso foi dito há quase 2000 anos, quando Jesus fez o grande sermão da montanha. Mas como esta palavra chega na hora exata, rezemos dizendo: concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 7, do versículo 6 e seguintes. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.